Olá, estamos nós aqui novamente na TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, aquele programa que você semanalmente espera para aprender, para melhorar a sua qualidade de vida. E é isso que nós vamos fazer mais uma vez aqui. E hoje um tema que eu tenho certeza que interessa a todos os nossos telespectadores, porque é um tema muito abrangente sobre uma doença, sobre doenças, né, que todo mundo tem, tanto as crianças, as mulheres, os homens, os adolescentes, todo mundo. Hoje vamos falar sobre o coração, nós vamos falar sobre cardiologia. Quem que, né, não tem alguma dúvida sobre o coração, sobre pressão alta, sobre os problemas clínicos de maneira geral. E para falarmos, né, desse importante tema, né, de hoje, que é a respeito do coração, da cardiologia, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta a presença de um convidado inédito, um convidado que nunca esteve presente aqui na nossa cidade, aqui nos estúdios da TV Direta. E um imenso prazer, né, que eu vou apresentar para vocês o cardiologista de hoje, que veio aqui da nossa vizinha cidade mineira de Monte Santo de Minas. É a presença do Dr. José Carlos Espósito. O Dr. José Carlos é médico cardiologista aqui na nossa região, né, propriamente dita assim, mas assim, Monte Santo de Minas, há mais de 30 anos, e hoje vai nos dar o prazer, né, da presença dele, e eu tenho certeza que vai agradar e muito a todos os nossos telespectadores. Mas vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, né, para que ele se sinta em casa e que volte já muitas e muitas vezes. Zé Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje, né, de ter se deslocado de Monte Santo até Mococa. Então, de coração, nossos agradecimentos. Sim, eu que agradeço. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a você, Eliana, a toda a equipe de produção do programa e também a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Gente, então vocês já viram o tema de hoje, cardiologia. Você que faz tratamento cardíaco, tem alguma dúvida a respeito do coração, né? Dessas arritmias, dessas dores no peito? Hoje é o dia de aprender. Como eu sempre falo, quarta-feira não é dia de novela, não é dia de outro canal, é dia da TV Direta e do programa Saúde, tá certo? Então, enquanto vocês vão ligar pra gente, como sempre, ó, nosso telefone já está no ar, 3656-4147, e o nosso e-mail, saudetvd@hotmail.com. Nós vamos conversando, mas vão ligando, tirem as dúvidas de vocês, porque o importante pra gente é a participação de vocês, tá certo? Porque são vocês que nos ajudam a fazer o programa Saúde. Então vamos lá, doutor. Enquanto o pessoal vai ligando para a gente, né, eu vou abrir o programa Saúde com uma pergunta que eu tenho certeza que às vezes as pessoas têm alguma dúvida, né? As pessoas chegam e falam assim, ai, que dor no peito, estou com uma dor no coração. Aí eu gostaria de perguntar, o coração dói, doutor? Sim, o coração dói. A dor do coração se chama angina. E é um sintoma muito importante que serve de alerta para algum problema importante do coração. No entanto, nem toda dor no peito é do coração. Estima-se que mais ou menos de todas as pessoas que procuram um pronto atendimento com dor no peito, mais ou menos 30% apenas são de problemas cardiológicos. A maior parte das dores no peito não são do coração. Porque tudo dói o peito, né? Às vezes a pessoa está triste e fala, ai, que dor no peito, né? Sim, existem vários outros fatores que podem dar dor no peito. As dores musculares, as dores ósseas de costela, uma dor pulmonar de uma pneumonia, uma dor digestiva de uma úlcera gástrica e além disso, um fator importante que é a ansiedade, que também é uma causa frequente de dor no peito.
Mas eu acredito assim que o cardiologista, de maneira geral, deve ter uma certa dificuldade quando um paciente procura, fala assim, doutor, estou com uma dor no peito, você examina, vê assim que a dor não é no coração, que é uma dor muscular, e se não fizer um eletro? O paciente não sai meio frustrado, doutor? Eu costumo, no meu consultório, fazer eletro em todo mundo que me procura. Eu acho que quem procura... Eu tive um professor na faculdade que uma vez disse numa aula que quem procura o cardiologista, no mínimo, merece um eletrocardiograma. Então, eu acho que não custa nada a gente fazer. E dá uma segurança maior ao paciente, mesmo que às vezes a gente tem quase certeza que a dor não é cardíaca. O eletro chega a ser até terapêutico, porque ele até trata o paciente. De certa forma pode ser. Porque senão às vezes o paciente fica meio inseguro também, não é verdade? Sim. Como você disse, assim, muitas dores, né? Nem sempre a dor no peito é dor do coração, mas tem algumas características na dor, assim, que só o médico mesmo para saber se é do coração ou não, né, doutor? Eu gostaria que você desse umas dicas para as pessoas que estão em casa. Quando que a dor no peito a gente deve desconfiar? Deve ser do coração. Sim, então, a gente deve desconfiar que a dor é do coração, em primeiro lugar, se a pessoa é um paciente de risco para ter doença cardiovascular. Se ele tem uma certa idade, acima de 40 anos, por exemplo, se ele tem alguma outra doença, tipo uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto. Então, se essa pessoa tem um risco cardiovascular elevado, ele tem que ficar assim, prevenido que ele pode ter algum problema cardíaco, né? Por exemplo, se é uma criança, um adolescente ou um jovem que sente uma dor no peito, a chance dessa dor ser cardiológica é muito pequena, é muito pequena. Então, é o primeiro tipo do doente, né? Agora, existem características da dor que alertam a gente que pode ser uma dor cardíaca. Geralmente, a dor cardíaca, ela é nessa região, ou às vezes um pouco à esquerda, e ela costuma ser uma dor tipo um aperto. E ela pode se irradiar para outros lugares, tipicamente para o ombro esquerdo, às vezes para todo o braço esquerdo, e na região da mandíbula, até a mandíbula, para cima da mandíbula não. E, mais raramente, às vezes até para o lado direito do tórax. Até para as costas pode, não pode? Sim, para as costas, às vezes para a região do estômago, também pode irradiar. Você sabe que eu vi uma vez um paciente que foi ao médico com gastrite e estava infartando, né? Acontece. Então, às vezes a dor... Isso depende, por exemplo, se é um infarto na região inferior do coração, muitas vezes a dor é aqui por baixo. Então, por isso que eu falo, tem que procurar uma pessoa, né, especializada, né? Sim. Esse negócio, tô com uma dor no peito, vou tomar um remédio, não dá certo, na verdade? Principalmente se for, como eu já falei, se for um doente de risco, que tem outros problemas de saúde, ele tem que ficar mais esperto, ele tem que procurar um serviço de saúde para esclarecer a dor dele. Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, ligue pra gente, vamos aproveitar o programa Saúde de hoje, né, que é a respeito das doenças do coração. Você que tem problema de pressão alta, de colesterol, problemas de coração, vamos aprender a respeito dessas doenças hoje. O nosso telefone, 3656-4147, está à disposição de vocês, e o nosso e-mail, né? saudetvd@hotmail.com. Nós estamos conversando aqui e aguardando as ligações de vocês. Doutor, mas assim, existem pessoas que podem infartar assim, sem sentir tanta dor? Sim, isso existe também. Infarto sem dor. O mais característico é o diabético. O diabético, com frequência, tem infarto sem dor. Às vezes a gente descobre por outros sintomas, assim como suar frio, a pressão cair, e às vezes a gente vai examinar e descobre
que é um infarto. Também e acontece. a dor o paciente nem chegou a referir, né? Às vezes não tem dor. É. E outra coisa também que eu acho importante, logo que nós estamos falando assim de coração, de infarto, que a pessoa às vezes tem aquela dor no peito, fala, ai meu Deus, será que eu estou infartando? Fez um eletro do coração e fala assim, ai, estou tranquilo porque meu eletro foi normal. E não devia ficar tão tranquilo assim, né? Não devia ficar tranquilo. O eletro, ele deixa de fazer o diagnóstico de infarto em, às vezes, até 50% dos casos. Existem outros métodos que a gente usa complementando o eletrocardiograma para poder chegar no diagnóstico. A começar pela história, que eu já falei alguma coisa aqui, do tipo da dor, do tipo de paciente. O eletro conta, mas a gente usa também exames de sangue, que a gente chama de enzimas, que são exames mais finos para fazer o diagnóstico. E aí a gente pode garantir com certeza que a pessoa teve ou não teve um infarto. E criança, doutor, pode infartar também? Criança também pode infartar. É mais difícil, é mais difícil. A idade de risco do infarto é depois dos 40 anos. Mas às vezes pode acontecer na criança, no adolescente, por outros motivos, não pelo mesmo motivo do adulto. Eu já vi, por exemplo, uma criança de 3 meses infartada. Mas por quê? Porque ele nasceu com uma alteração numa coronária e essa coronária fechou e ele teve um infarto. Olha, gente, nós já estamos chegando as perguntas aqui pra gente, né? Você que ainda não ligou ainda, dá tempo, ligue, tire sua dúvida. Às vezes você deve estar olhando e falando, mas quem será esse doutor que está no programa da doutora Eliane hoje, né? Hoje o nosso convidado veio de Monte Santo, é a primeira vez, é um médico cardiologista, né? O doutor José Carlos. Mas vamos lá, ó. Vamos responder, então, a primeira pergunta para o Antônio lá da Coab 1. Ele diz o seguinte, doutor, eu sou hipertenso, ele não falou quantos anos ele tem, né? E toma um medicamento. Tem horário melhor para a gente tomar o remédio da hipertensão ou não? Isso depende muito Antônio. Então, Antônio, isso depende muito do tipo de remédio que você usa. Mas geralmente a gente prioriza dar o remédio na parte da manhã, porque a nossa pressão é maior na parte da manhã. Por causa de liberação de hormônios, geralmente na parte da manhã a nossa pressão é um pouco mais elevada. A gente dá prioridade a dar os remédios de pressão na parte da manhã. No entanto, às vezes a gente não consegue tratar a pressão com uma dose só. Às vezes é preciso de 2 doses por dia e às vezes até 3 vezes por dia. Mas quando a gente pode, a gente prioriza tratar na parte da manhã. Você sabe que não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas assim, o neurologista, de maneira geral, ele não gosta de misturar muito remédio, não, sabe? A gente gosta de dar um medicamento, ficar aumentando a dose, não ficar com 2, 3 remédios. E a gente percebe que o cardiologista é diferente, tá? Até 4, 5, 6. O paciente que trata no cardiologista e no neurologista, ele vai lá, mas ele já está com tanto remédio. E é assim mesmo, doutor? É assim mesmo. Isso não tem problema, não. Os remédios podem ser tomados todos juntos. Porque dividir as doses, a vida da pessoa fica muito complicada. Por exemplo, se você fala assim, não, eu tomo um antes do café, eu tomo café, tomo mais 2, aí eu espero meia hora e tomo mais 1, aí fica tudo muito complicado, acaba esquecendo. Então a gente orienta que todos os remédios da manhã sejam tomados todos juntos. Vocês têm um medo, não tem, de fazer isso? Tem. E todos os remédios da noite, todos juntos. Isso facilita o tratamento, facilita a adesão ao tratamento. Eu tenho um doente do consultório que fala para mim, doutor, mas lá dentro todo mundo acha o caminho certo. Aí eu falo para ele, não.
Você pode tomar que lá dentro todo mundo vai Cada achar. um se ajeita. Todos os remédios vão achar o caminho certo. E também lá dentro você deve falar, mistura tudo a hora que chega lá, né? E se acerta, né? Ó, a Maria Aparecida ligou pra gente e disse o seguinte: liguei para cumprimentar o doutor, porque sou sua conterrânea, doutor José Carlos. Um grande abraço, boa noite e seja bem-vindo. Obrigado, Maria Aparecida. Um abraço para você também. E um abraço a todos os conterrâneos, né? Pessoal de todo o pessoal de Monte Santo que está nos assistindo, Milagre, Arceburgo. Gente, você de Arceburgo, Milagre, de toda a região que estiver assistindo, ligue para a gente também, né? Para deixar a sua pergunta. A gente ficaria muito feliz em receber ligações de vocês. Ó, é a Amélia, do Jardim São Luís, também aqui de Mococa. Ela gostaria de saber o seguinte, doutor, para manter a saúde do coração, quais seriam as suas orientações? Sim, isso é uma coisa que hoje é muito divulgada e que assim, a gente está vendo todo dia na televisão, nas revistas, nos jornais. Como é que a gente pode manter a saúde do coração da gente? De várias maneiras. Primeiro, manter uma atividade física, sempre fazer algum tipo de atividade física, manter o peso dentro do aceitável, controlar as doenças que porventura tenha, se tiver pressão alta, procurar manter a pressão sempre controlada, se tiver um diabetes, deixar sempre controlado, controlar as gorduras do sangue, que é o colesterol e o triglicerídeo, procurar assim ter uma atividade de lazer que diminua o estresse do dia a dia. Então, tudo isso. O cigarro, que é uma coisa muito importante, né? Talvez é o fator mais importante, é o cigarro. Não exceder em bebida alcoólica, em comidas gordurosas, droga, que é uma coisa... hoje, você estava falando agora mesmo de infarto em jovem, e a maior causa de infarto em jovem hoje é o uso de cocaína. A gente vê infelizmente vê muito hoje. Ainda, a gente vê hoje infarto em adolescentes, jovens, por causa do uso de cocaína. Nosso telespectador assíduo Mané Garrucha já ligou, ele liga todo o programa, doutor. Esse é firme, ele já manja de medicina, porque não sai nem de casa de quarta-feira. Então, um abraço para você, viu, Mané? Disse que está gostando de conhecer o doutor, viu? Um abraço, Mané. A Júlia, da Mocoquinha. Júlia, gostei da sua pergunta também, viu? Pergunta muito interessante. As mulheres, doutor, que tomam anticoncepcionais, elas têm maior chance de ter problemas cardíacos? Não. Assim, a mulher que toma anticoncepcional, ela tem uma chance maior de ter uma pressão elevada. Mas de ter problema cardíaco, não. O anticoncepcional favorece um pouco o aparecimento de trombo, de coágulos. Então, assim, quem tem varize, quem tem problema vascular, pode ter um risco aumentado. Mas para o coração não tem grandes problemas. Agora, o que não pode é misturar cigarro com anticoncepcional, né? Aí, eu acho que cigarro não pode misturar com nada, né? Cigarro. Até agora nós não achamos nenhum benefício mesmo, né? E a pessoa ainda paga para fumar, né? Não existe. Cigarro terrível. Falando em cigarro, Pedro, lá da Coab 2, ele disse que sim. E se a gente fumar um cigarro light, doutor, mesmo assim traz problemas para o coração? Sim, traz sim. Todo tipo de cigarro traz problema. Porque, por exemplo, assim, mesmo o cigarro light vai ter um pouquinho, alguma coisa a menos de nicotina, mas vai ter nicotina. E por menor que seja, isso vai trazer problema. Principalmente com o uso prolongado. Vai dar problema. E eles inventam aqueles cigarros eletrônicos. Você já viu, né? Aquele monte de coisa. Então, mas o cigarro eletrônico também tem seus problemas. Então, não é a solução. Não tem jeito, né? Não, o cigarro eletrônico também faz mal à saúde. A Mariane, da Santa Cecília,
Ela disse assim, doutor, comer ovos aumenta o colesterol ou não aumenta? Tá, é uma boa pergunta, Mariana. Isso é uma, assim, o problema é que a gema do ovo tem uma quantidade muito grande de colesterol. Então, isso é uma discussão muito grande que existe em medicina. Às vezes, dizem que o ovo tem que ser proibido, que o ovo aumenta o colesterol. E outras vezes falam, não, porque o ovo também tem, além de ter o colesterol, ele tem substâncias antioxidantes que fazem bem à saúde. Então, essa discussão existe. Mas vamos citar assim, a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que se evite o consumo excessivo de ovos. Uma quantidade assim segura seria, por exemplo, um ovo por semana. De preferência cozido. De preferência cozido por causa da gordura da fritura, né? Um ovo por semana seria uma quantidade suficiente. Porque o ovo é um negócio assim tão... Né? Tem hora que o pessoal fala, ó, comer ovo emagrece, né? Não é a gema, é a clara. Vivem brigando com o ovo, não é? Mas o problema, a clara não tem problema não. Mas a gema tem uma quantidade grande de colesterol, deve ser consumido com parcimônia. Bom, o Paulo da Alvorada, ele gostaria de saber, doutor, a obesidade abdominal é fator de risco para doença cardíaca? Sim, é fator de risco. Obesidade abdominal é a pessoa que tem a cintura maior que o quadril. Então, essa relação cintura-quadril é um dos fatores de risco para a doença coronariana. Cresce a barriga mesmo, né? Então, isso... Por que cresce a barriga? Isso é um acúmulo de gordura nessa região. Geralmente, quem tem esse tipo de obesidade tem uma doença que a gente chama esteatose, que é gordura no fígado. E isso traz problemas metabólicos que aumentam o colesterol ruim e fazem mal para a saúde. A pessoa vai desenvolver placa de gordura dentro das artérias e isso, com o tempo, vai trazer problema para ele. Mas é interessante, porque às vezes a pessoa vai fazer regime, parece que o último lugar que ela perde é lá na barriga, não é? Porque assim, o acúmulo normal, o nosso organismo estoca gordura em alguns lugares, preferentemente em alguns lugares. E no abdômen é um lugar de preferência. Vai ser o que vai perder por último. Isso não adianta. Isso não adianta. Nada como ser magrinho, né? Recebemos outra ligação da Cida Cília. Cida Cília é nossa repórter aqui de Arceburgo, né? Cida Cília trabalha aqui na TV, na prefeitura. E ela fez uma pergunta que eu quero ver como que o doutor vai se sair agora, hein? Ela falou, doutor, o que faz bem para o coração? Fala de verdade. Amar ou ser amado, doutor? O que é melhor para o coração? Acho que os dois, né? Não tem como separar uma coisa da outra. As duas coisas são muito boas. Acho que os dois. Diz que quem ama sem esperar nada em troca é até mais feliz, não é, doutor? É possível. É possível. Mas as duas coisas são boas. Ou é o físico, ou é a alimentação. Acho que é um complemento de tudo, não? Então, a gente já falou antes, né, dos fatores que fazem mal para o coração. E eu estava explicando que assim, uma das coisas é o estresse, né? E a gente gostar de alguém ou ter alguém que goste da gente, você se sente melhor, você melhora a sua autoestima, você diminui seu estresse. Isso, né? Agora também gostar de alguém que não gosta da gente... Aí deve ser complicado. Aí libera tudo. Aí o estresse aumenta, aí deve ser um fator de risco. Fator de risco para infarto, para tudo quanto é doença do coração, né? Deve ser. Né? Agora eu gostaria de saber da Cida, né? Se ela está amando mais, né? Ou ela está sendo amada, né? Ô Cida, vamos ver. Mas espero que seja as duas coisas também, viu? A Cidinha do Nenê Pereira Lima, né? Pergunta assim, doutora, a pessoa que tem doença de Chagas, ela tem mais sono que as outras pessoas ou é a mesma coisa?
Não existe uma relação de doença de Chagas e sono. Não, é normal. Não existe essa relação. Mas a pessoa que tem doença de Chagas tem muito problema de coração, né, doutor? Tem. A doença de Chagas, ela acomete no homem, no ser humano, ela acomete principalmente 3 lugares, que é o intestino, o esôfago e o coração. E desses o coração é dos mais afetados e traz vários tipos de problema para o coração, tanto arritmias, que podem ser de difícil tratamento, como o aumento do coração, o enfraquecimento do coração. O coração acaba ficando fraco e muitas vezes a pessoa até pode falecer por causa disso. Será que a pergunta dela é porque a gente escuta muito, fala assim, quem tem doença de Chagas morre dormindo? Então. Mas não é por excesso de sono. A pessoa, quem tem doença de Chagas, morre muito dormindo por arritmia. Mas pode morrer durante o dia também. A gente chama isso de morte súbita. É a pessoa ter uma morte que não está sendo esperada. Ela aparentemente está bem, está no estado normal de saúde dela e de repente ela morre. Por quê? Por causa de arritmia. Na doença de Chagas, às vezes aparecem arritmias malignas e a arritmia é uma coisa instantânea. Ela aparece e a pessoa leva ao óbito. E ainda tem muita doença de Chagas aqui na nossa região? Sim, casos novos não. Porque a doença de Chagas... Até gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal, às vezes está em casa, não sabe o que é a doença de Chagas, né? Sim, então, a doença de Chagas é uma doença transmitida através da picada de um inseto, que é o barbeiro. Antigamente, o barbeiro, a gente tinha muito barbeiro, eles moravam naquelas casas de pau a pique, né, que a gente chama. Então, era um problema mais do tipo de habitação, era um problema social. E também às vezes não era a própria casa, não era de pau a pique, mas tinha lá uma tulha ou um chiqueiro que era coberto de palha, e o barbeiro morava ali e à noite ele picava a pessoa. E ele estando contaminado, por exemplo, se ele picar você e você for doente e depois ele me picar, eu vou ficar doente também. E assim a doença ia espalhando, né? Como hoje a gente quase não tem mais, graças a Deus, esse tipo de moradia, a doença a gente não vê mais a doença de Chagas em jovem, mas existe uma prevalência muito grande das pessoas que foram infectadas quando jovem e hoje estão numa fase, são adultos, às vezes até velhos, mas existe a prevalência no Brasil de doença de Chagas é muito grande. O que a gente tem hoje, a doença de Chagas mudou. Hoje a gente não pega mais doença de Chagas desse jeito, mas tem novas formas de adquirir doença de Chagas. Por exemplo, transfusão de sangue, doação de órgão, ou ingestão acidental do micróbio, por exemplo, em açaí, que o barbeiro faz ninho no açaí, eles trituram o açaí, e eles trituram o açaí e o barbeiro é triturado junto. E em caldo de cana, nós tivemos agora, há alguns anos atrás, um surto de doença de Chagas em Santa Catarina, que foi justamente por causa de contaminação por caldo de cana. Mas o barbeiro contaminava... O barbeiro estava lá no meio da cana e ninguém limpava a cana, punha a cana no moedor direto. Direto. E quem tomava o caldo ingeria o micróbio, o trypanosoma, e pegava a doença. Então, né, como que a higiene é importante em tudo. Então, a doença de Chagas mudou. A transmissão era uma coisa, e hoje a gente tem outras formas novas de transmissão. Então vamos lá, a Carmen do Jardim São José disse: doutor, eu fiz um cateterismo, mas não deu nada, né? Mas ela fala que ela tem muita dor no peito, que ela às vezes sente o peito inchado.
tem pressão alta, falta de ar, calafrios, e já investigou? E se o cateterismo não deu nada, se ela pode ficar tranquila em relação ao coração? Sim, então, vamos explicar para quem está nos assistindo o que é um cateterismo, né? O cateterismo é um exame, não é uma cirurgia, não é nada, é um exame para a gente ver o estado das veias do nosso coração, das nossas coronárias, né, das artérias que a gente tem no coração. Então, é introduzido através de uma artéria, hoje se usa mais a radial, introduzido um canudinho fininho, que chama catéter, por isso que o nome cateterismo, e ele vai até no coração e é injetado uma substância que chama contraste e a gente vê o coração. Esse exame cateterismo é hoje o melhor exame para se estudar coronária. É vamos dizer, o padrão ouro que a gente tem para estudar coronária. Isso quer dizer o seguinte, que se o seu exame deu normal, você pode ficar tranquila, suas coronárias não tem nada, certo? Agora, eu acho que a sua dor deve ser investigada, provavelmente ela não é cardiológica, ela deve ter um outro motivo, e prosseguindo a investigação, provavelmente vai se chegar na causa de sua dor. Só fazendo uma ressalva, que existe algumas pessoas que o cateterismo é normal e às vezes pode ter problema de coronária. Isso chama espasmo. Espasmo é quando a veia está boa, está saudável, mas ela às vezes contrai. Né? Ela contrai e o sangue às vezes não tem dificuldade para passar. E aí o cateterismo nesses casos é normal. Mas isso é uma coisa muito rara. E a gente não deve pensar nisso como primeira possibilidade. E o importante é saber assim, que não é um cateterismo deu normal, porque ela não tem nada, ela tem que prosseguir, tem tantas outras causas de dor, né? Mesmo no coração, existem outras causas de dor sem ser doença de coronária. Existe pericardite, existe miocardite, existem outras causas que podem dar dor. O importante é não desistir, porque assim, se está tendo dor, algum problema tem, né, doutor? Exatamente. O organismo está chamando a atenção, né, para alguma coisa. A Fabiana, ela disse que tem hipotireoidismo. Doutor, eu já passei pelo médico, mas meu coração acelera muito. E o médico, toda vez que eu vou ao médico, ele fala que eu não tenho nenhum problema cardíaco. Pode ser por causa da tireoide isso? Porque eu também tenho uma resistência à insulina. Bom, aí a gente tem que ver o seguinte, o hormônio tireoidiano, ele em excesso, ele causa taquicardia, ele acelera o coração. Mas se ela tem hipotireoidismo, ela tem pouco hormônio. Então é pouco provável que o hipotireoidismo dê taquicardia. A não ser que ela esteja tratando e que o remédio esteja numa dose excessiva. Aí pode até acontecer isso. Mas se o remédio está na dose certinha, correta, e a tireoide está na função normal, a taquicardia não deve ser da tireoide. Até o contrário, né? Agora, se ela tiver hipertireoidismo, né? Se tiver hiper, é o que eu disse, o hormônio tireoidiano faz o coração acelerar. Então, se tiver hiper, quer dizer, se a tireoide estiver funcionando demais, produzindo mais hormônio do que deveria, aí sim. Aí é uma das causas não só de taquicardia, como de outros tipos de arritmia. Agora, assim, e em relação, igual ela disse também, que ela tem problemas de insulina, né? Se ela tem, assim, alguma resistência à insulina, uma insuficiência de insulina, isso também pode acarretar algum problema de... A resistência insulínica hoje é um fator de risco coronariano, né? Geralmente a resistência insulínica vem por consequência ou de um aumento de peso, ou às vezes um problema metabólico, às vezes até genético, pode dar isso, mas é um fator de risco para a doença coronariana. Assim, isso está muito associado a uma coisa que a gente chama hoje a gente tem uma doença que chama síndrome metabólica, que é uma pessoa
tem um conjunto de coisas que é excesso de peso, pressão alta, resistência insulínica e colesterol elevado. Ou às vezes até diabetes mesmo, não é nem a resistência, né? E esse conjunto de coisas leva a um desenvolvimento de doença coronariana precoce e importante. E a maioria desses fatores, a gente vê que são fatores que dá para a gente trabalhar, que dá para mudar, isso que é importante, né? Sim, a maioria dos fatores de risco, que a gente chama de fator de risco, a gente pode, a gente tem fatores de risco que a gente não pode mudar. Por exemplo, sexo masculino é um fator de risco, a gente não tem como mudar isso. Mulher depois da menopausa também tem um risco maior e a gente não tem o que fazer. História familiar, se a gente tem pai ou mãe que morreram de infarto, a gente herda um risco maior. E isso também a gente não tem o que fazer. Mas existem, a maioria dos fatores, a gente tem como evitar, que seria cigarro, pressão alta, diabetes, colesterol, atividade física, que precisa aumentar, e o estresse, que a gente precisa controlar. A Dona Odete, da Casa Marques, já ligou pra gente. A Dona Odete também é nossa telespectadora fiel, né? Para mandar um abraço, dizer parabéns pro programa, e que o doutor é muito simpático, está gostando de conhecer pela televisão, né? Dona Odete, um abraço à senhora. Dona Odete está com dengue. Como muitas pessoas, né? Não é Monte Santo também? Aqui, Monte Santo também. Acho que aqui está pior um pouco, mas Monte Santo também temos tido bastante casos. Merceburgo, né? Muitos casos. Então, repouso, Dona Odete, para a senhora aí, para a senhora ficar boa lá, ó. O Chico Enfermeiro, outro também que está sempre junto com a gente, ó. Você sabe que nossos telespectadores são fiéis, eu gosto de gente assim, ó. Diz que, assim, que a mulher dele, também não falou idade pra gente, que a mulher dele teve infarto, né? E às vezes demora muito para se conseguir uma consulta, alguma coisa assim, né? Ele falou: doutor, o senhor podia dar um jeitinho de vir embora também para ajudar nós aqui em Mococa. Então fica aí o convite também já do... Então muito obrigado pelo convite. Mas se soubesse como que esse doutor é ocupado lá em Monte Santo, né? Mas, graças a Deus, né? Mas eu tenho certeza que, assim, a maioria dos médicos que são muito ocupados, eles sempre têm jeito de estar sempre atendendo mais, né, doutor? É verdade. Outra pergunta que veio com a gente, ó, do Ricardo. Ô, Ricardo, também muito obrigado, tá, por estar assistindo a gente, o Ricardo Figueiredo. Doutor, é verdade que algumas pessoas infartam fazendo amor ou é mentira? Não, é verdade. Uma das coisas que desencadeia infarto é atividade física. Uma atividade física excessiva ou anormal pode desencadear um infarto. Principalmente se a pessoa não está muito acostumada, não é o caso da relação sexual, mas, por exemplo, a pessoa que vai no sítio do amigo no fim de semana e aí joga 2 horas de pelada lá no domingo. Essa pessoa está correndo um risco, porque ela está fazendo uma atividade, às vezes ela não mede o esforço que ela está fazendo, e o esforço pode desencadear uma crise coronariana. Como o ato sexual não deixa de ser um esforço, pode acontecer isso também. Tem gente que morre em motel, não tem? Sim. Eu acho que todo mundo já presenciou casos assim, né? Sim, acontece. O ato sexual queima uma quantidade de caloria. E tem uma particularidade nisso.
Se não for com esposa, se for com outra, a quantidade, o gasto energético é maior e o risco é maior. E se não morrer de infarto, morre depois que chega no hospital, né? É. Porque você já pensou, tá lá, não acontece, né? Não tá... E vai chegar no hospital com que jeito? Né? Carregado. Falar, o que será que... foi um acidente no caminho, né? É. Então... Nada como andar direitinho, né? Chegou um e-mail para a gente, doutor, do César Aloysio Baboni, e disse o seguinte: boa noite, César. Muito obrigada pelo seu e-mail, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Gostaria de aproveitar o ensejo que hoje estou fazendo um exame, doutor Zé Carlos, que chama Holter. Gostaria que o senhor falasse também o que é esse exame, assim, eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo com ele. Muito obrigada, do César. César, né? Isso. Então, César, Holter é um exame muito interessante e é uma ferramenta que a gente usa muito hoje em cardiologia. O Holter é uma gravação de eletro durante 24 horas. Isso serve principalmente para detectar a arritmia. Quem tem arritmia, a arritmia às vezes é uma coisa muito transitória, que dura segundos. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa está em casa e sente uma palpitação, uma batedeira e fica apavorado e vai no pronto-socorro. Mas quando ela chegar no pronto-socorro, quando chegou no pronto-socorro já tinha passado. E aí ela faz um eletro lá e o médico fala: o seu eletro está ótimo, você não tem nada. Ela falou: não, mas agora eu não tenho mesmo, mas eu tive em casa. E o que eu tive? Não sei. Não tem como. Então, o que é o Holter? O Holter é um aparelho que a gente coloca os eletrodos do eletro e é ligado num aparelhinho tipo um celular que fica preso no cinto, e esse aparelho grava por 24 horas o eletro. Então, a chance da gente detectar a arritmia aumenta muito. Em vez de ser aqueles poucos minutos que dura um eletrocardiograma normal, a gente vai ter uma gravação de 24 horas. E hoje existe até aparelhos mais sofisticados que gravam até mais de 24 horas. Existe o Holter que grava semana. Nossa, fica a semana toda? Acontece. Aí não tem jeito de... Aí não tem jeito. Né? E existe hoje até aparelhos mais sofisticados, mas assim para casos mais complicados, que a gente implanta o aparelho como se fosse um marca-passo e ele fica 3 meses gravando. Não tem como passar batida. E às vezes ainda passa. Ainda passa. Às vezes ainda passa. Tá certo. A Márcia José também mandou um e-mail pra gente. A Márcia disse assim: meu filho, doutor, tem 12 anos e às vezes tem dor no peito do lado esquerdo, tipo uma cãibra, né? O que será isso? Muito obrigado, moro no aeroporto municipal. Então, seu filho tem 12 anos, 12 né? 12 anos. Então, um jovem de 12 anos, a chance dessa dor ser cardiológica é pequena, mas deve ser investigada, porque criança, adolescente também pode ter problema de coração. Não do mesmo tipo dos adultos, mas existe problemas que dão nessa faixa de idade. Às vezes uma doença congênita, que nasceu com algum problema no coração e que às vezes até os 12 anos não foi detectado. E doenças que também aparecem nessa idade, tipo febre reumática, que é o reumatismo que ataca as válvulas do coração. Então, existem doenças que aparecem nessa idade. Mas, assim, então deve ser investigado, deve procurar o médico e fazer os exames. Mas, assim, a maior chance é de que não seja. Pela idade, que muito jovem, é difícil que seja. O Wagner também ligou pra gente. Primeiro, parabenizo o programa e o tema de hoje. Muito obrigado, Wagner. Doutor, tomo AS infantil. Faz uns 10 anos. Então ele falou: meu sangue deve estar super fino.
né? Eu gostaria de saber se o poder de coagulação é rápido, assim, se em casos de acidentes, assim, se ocorre o risco de hemorragias. Mando um abraço para a doutora Eliane, mando um abraço para o futuro médico da família. Oh, obrigado, Wagner. Se Deus quiser, né? O futuro médico nosso aqui. Mas vamos lá, doutor. Tá muito fino o sangue dele ou não? Não. Então é assim. O AS é um remédio que na dose que a gente usa em cardiologia, que é uma dose muito pequena, é o AS aquele infantil, o AS de criança, né? Ele é um remédio que afeta umas células que a gente tem no sangue que chamam plaquetas. Ele altera a função da plaqueta e a plaqueta é a célula que faz a coagulação do sangue. Então, com isso, o sangue fica mais difícil de coagular, fica mais difícil formar um coágulo. E é por isso que a gente usa. Então, assim, o termo popular é o sangue fino, né? Na verdade, não é fino, ele demora mais para coagular. E isso é uma coisa que assim, tem uma utilidade muito grande, principalmente para quem já teve algum problema. Por exemplo, quem já teve um infarto, ou na área do Dr. Eliano, quem já teve um derrame, provavelmente vai ter que tomar AS para a vida inteira se não tiver uma contraindicação. Então é um remédio muito importante para isso. E usa-se também para quem nunca teve nada, mas se a pessoa tem um certo risco, usa-se para prevenção. Mas assim, você não precisa ficar preocupado, porque o poder anticoagulante do AS não é tão grande assim. Se você tiver um acidente, se você tiver algum problema, um corte, isso não vai sangrar um pouquinho a mais, mas não é uma coisa considerável. E no caso de você, da pessoa que toma AS precisar de fazer uma cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia, é só suspender o remédio. O efeito dele demora uma semana, mais ou menos, para passar. E o remédio é suspenso, faz-se o procedimento normal, uma extração de dente, uma cirurgia, e depois disso, reinicia de novo o remédio. A Lúcia de Arceburgo, um abraço a todo o pessoal de Arceburgo. Agora estou gostando de ver, está chegando as perguntas lá de mim. Assim. Doutor, menopausa aumenta o risco de problema de coração? Sim, aumenta. Quando eu falei agora mesmo dos fatores de risco, eu falei que um dos fatores que a gente não tem como controlar é a mulher depois da menopausa. Por que isso? Porque o hormônio feminino confere uma certa proteção para a mulher, principalmente quanto à taxa de colesterol bom. Então, o hormônio feminino protege a mulher. Tanto que assim, a incidência de infarto em mulheres é muito maior depois da menopausa do que antes da menopausa. Isso mudou um pouquinho hoje, porque as mulheres mais jovens hoje têm um risco parecido com o do homem. Por quê? Porque as mulheres fumam, hoje a mulher fuma até mais que o homem, né? Bebe, o ganho de peso também é grande, então a mulher passou a ter um risco mais precoce. Mas antes disso, na época em que a mulher fumava pouco, a mulher, antes da menopausa, era bem mais difícil a mulher ter infarto. Infelizmente, né, a mulher fica se igualando em certas coisas que não precisava. Precisava. O Antônio de Milagres, um abraço ao pessoal de Milagres que está assistindo a TV direto. Doutor, o que faz menos mal? O vinho, o uísque ou a cerveja? O que é melhor para o coração? Então, isso assim, o álcool. Então vamos explicar qual que é a relação entre álcool e doença de coração. O álcool em pequenas quantidades, ele é benéfico para o coração. Por quê? Porque o álcool aumenta o colesterol que a gente chama bom, que é o HDL. Então o álcool em pequenas doses, ele aumenta o HDL. O vinho teria vantagem sobre esses outros, porque o vinho tem uma substância que chama resveratrol, que além de
do efeito do álcool, ela é um antioxidante que também traz um efeito benéfico, protetor ao sistema cardiovascular. Então, o vinho teria essa vantagem sobre os outros. Agora, vamos dizer que isso depende da quantidade. Tomar um porre com qualquer coisa, mesmo que seja vinho, não é aconselhável. Agora, um cálicezinho de vinho tinto, assim... Eu esqueci de falar que o resveratrol só existe no vinho tinto, o vinho branco não, né? Só tem no vinho tinto ou no suco de uva. Para quem não gosta de beber, no suco de uva também tem resveratrol. Então, um cálice de vinho seria uma coisa boa para o sistema cardiovascular. A Silvinha, né, lá da Marpim, também mandou um e-mail para a gente. Silvinha, um abraço para você. Mais uma vez também, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, doutores. Parabéns pelo programa de hoje. Que o doutor seja muito bem-vindo em nossa cidade. Ficamos muito felizes por ter um programa tão esclarecedor a toda a população. Muito obrigado, Silvinha. Um grande abraço de toda a nossa família também, que está assistindo. O Antônio Carlos, da Vila Santa Rosa, diz que tem muita falta de ar, dificuldade para respirar. Faz eletro e não dá nada, doutor. Pode ser, mesmo assim, pode ser do coração? Sim, pode ser do coração. E tem várias causas. Falta de ar é um dos sintomas de doença do coração. E nem todas essas doenças do coração, às vezes, aparecem no eletro. Se a pessoa tem existem algumas doenças, tipo hipertensão pulmonar. Então, assim, existem algumas doenças que nem sempre fica evidente no eletro que a pessoa tem doença do coração. Mesmo quando o coração fica fraco, às vezes isso não é detectado no eletro. Aparece, sim, em outros exames. Então, assim, para se investigar uma falta de ar, não basta só um eletro, é um conjunto da história do doente, dos problemas de saúde que ele tem e dos exames que a gente vai usar para investigar essa falta de ar. Ela pode ser do coração e pode às vezes não ser. Pode ser respiratório, pode ser pulmonar, pode ser às vezes ansiedade. Tem vários motivos, várias causas. A Rosângela, lá do Aras, Califórnia, ligou para a gente também, que está nos assistindo. Diz que toma Carvedilol, 75 miligramas por dia, e toma amlodipina, né, 5 miligramas. Mas mesmo assim ela incha muito, né, quando toma. E se ela para de tomar o remédio, ela percebe que ela fica menos inchada. Doutor, isso pode ser ação desses remédios? Não do Carvedilol, é da amlodipina. A amlodipina é um vasodilatador e ele causa edema. É um dos efeitos, talvez o efeito colateral mais importante da amlodipina é o edema. Um inchaço. Inchaço. Se esse inchaço for... É um remédio muito bom, a amlodipina é um remédio bom, que às vezes a gente precisa usar, mas ele tem esse problema. Se o inchaço não estiver afetando muito a vida da pessoa, às vezes compensa manter o remédio. Mas se o inchaço às vezes está prejudicando a pessoa, foi excessivo, às vezes é bom conversar com o médico, se não dá para trocar o remédio. Mas não precisa ficar sofrendo assim, né? Não precisa. A Clarice da Coab 1 diz assim que ela foi fumante há 15 anos e parou de fumar. Então toda vez que ela pensa no cigarro, ela toma água, vai trocou, né? E ela manda um abraço ao doutor, a doutora Eliana, e deixa essa afirmação aos fumantes, né? Que é possível quando se quer parar de fumar. Clarice, meus parabéns, eu acho que você fez uma bela troca, né, doutor? Uma coisa muito importante para a sua saúde, mais, assim, se você tivesse me perguntado o que eu posso fazer para melhorar a saúde, uma coisa só seria parar de fumar. Então você está de parabéns
E você pode ter certeza que você ganhou muito com isso. Doutor, e assim, quando chega um paciente, fala para você assim, que eu queria parar de fumar, doutor, mas não consigo. O que o senhor sugere? Bom, existe hoje algumas técnicas para ajudar a parar de fumar, né? A gente tem hoje alguns remédios, tanto os substitutos da nicotina, que são aqueles adesivos ou chiclete de nicotina, quanto remédio que agem de outras formas. No próprio cérebro, assim, tentando diminuir a dependência, a ansiedade que a dependência causa, existem alguns remédios. Então, assim, e além disso, um apoio psicológico às vezes é interessante também. Então, assim, existem técnicas para parar de fumar. Você deve procurar um médico, um serviço de saúde que possa te orientar nesse sentido. O principal é querer parar. Sim, a força de vontade sempre vai ser necessário. Mesmo com quem usa remédio, não existe uma mágica que alguma coisa vai tirar a vontade de fumar. Sempre vai ser preciso um esforço da pessoa, uma força de vontade. A Maristela, do Nenê Pereira Lima, disse que teve um infarto em setembro. Ficou 3 dias na UTI, mas suas enzimas cardíacas ficaram alteradas. Depois de 4 dias ainda estava tudo alterado. Por que isso acontece, doutor? Bom, é difícil a gente falar sem estar acompanhando o caso, né? E isso depende muito das enzimas. As enzimas, elas se elevam algum tempo depois do infarto e depois elas começam a cair. Mas elas não são todas da mesma forma. Tem enzima que é mais precoce, sobe primeiro e abaixa primeiro, e tem outras que demoram mais tempo para normalizar. Então depende do tipo de enzima que a Roseli da Mocoquinha diz que tem 48 anos, né? Tem uma arritmia cardíaca. Ela diz que ela tem um problema ela tem um bloqueio, né, no ramo direito do coração. Ela faz uso de atenolol, 25 miligramas todos os dias de manhã. E ela gostaria de saber, doutor, bloqueio assim de ramo direito é muito grave, porque estou perto da menopausa e sou fumante. Tá, como é que ela Roseli. chama? Roseli. Então, Roseli, não. Quanto ao bloqueio, você pode ficar tranquila. O bloqueio não é assim, o que é um bloqueio? Eu explico para os meus doentes assim, bloqueio não é nada, bloqueio é uma coisa de elétron. A gente olha o elétron e se o risquinho tinha que estar para cima, se ele está para baixo, eu falo que aquilo lá é um bloqueio. Então, bloqueio não é doença. Inclusive, principalmente bloqueio de ramo direito, às vezes tem pessoas que nascem com bloqueio de ramo direito e vão ficar com isso a vida inteira, né? O bloqueio por si só não é doença. Você vai conviver com isso. Agora, se você, quanto às outras coisas, quanto ao cigarro, a pressão alta, isso sim é um risco, né? Agora, o bloqueio pode ser um problema se ele vier como causa de uma doença. Por exemplo, a doença de Chagas costuma dar muito bloqueio e é sinal de que a doença está chegando está afetando o coração. Então aí o bloqueio já é preocupante. Ou então, quem tem um infarto e sai com um bloqueio. Quer dizer, o bloqueio foi consequência de um infarto e esse bloqueio, a gente precisa observar melhor isso. Mas quando a pessoa não tem nada e tem um bloqueio só pelo bloqueio, não tem problema nenhum. O Marcos, do Chico Piscina, tem 60 anos. Ele disse que em 99 ele colocou uma válvula, né? Teve um infarto, né? 6 anos após ter colocado a válvula. Em 2013, ele teve ainda mais 3 vezes infartos. Até hoje, doutor, já tive 8 infartos. Puxa vida, hein, Marcos? Rocha, você
Campeão, acho que eu nunca vi tanto infarto. Tu já viu tanto assim? Acho que não. 8 é o recorde. E ele fala, doutor, fiz repouso, faço exercício, me alimento bem, mas para quê? Porque tem tanto infarto desse jeito. É difícil, assim, isso, assim, a única coisa que eu posso dizer é que aí existe algum problema, porque não é comum acontecer isso, principalmente se ele vem tratando e se vem fazendo tudo direitinho, não é comum, alguma coisa deve estar acontecendo, isso aí eu não vou saber te falar hoje, ver, né? Mas algum outro problema deve ter. Mas você deve ter muita vida, hein? Porque, né? Você sobrevive a 1, a 2, a 3, a 8, né? Puxa vida, hein, mãe? A Maria Aparecida de Almeida, da Coab 1, diz que tem 66 anos e muita dor no peito. Já foi diagnosticada com depressão. Mas eu tomo todos os remédios direitinho, doutor, e minha dor não sai. Será que isso pode ser só da depressão mesmo? Pode ser só da depressão, mas aí precisa saber se ela fez uma investigação da dor por outros motivos. Então, assim, a gente nunca pode assim, dizer de cara que a dor é por causa de um problema emocional, porque a gente corre o risco de deixar passar uma doença que a pessoa realmente tem. Então, assim, pode ser da depressão? Pode, mas você deve, para falar isso, ela deve ter feito todos os outros exames e se não achou nada, então provavelmente isso vai ser por causa da depressão. A gente chama isso de diagnóstico de exclusão. Quando exclui as outras coisas, a gente chega no diagnóstico. É importante a gente falar desses diagnósticos de exclusão, porque primeiro a gente tem que ter certeza que a pessoa não tem, Sim. né, doutor? A gente nunca pode falar de cara, falar, não, você tem depressão, sua dor no peito é da depressão. Não. A gente tem que procurar, Tem que procurar. José Luiz Cardoso, de Milagres, disse assim, doutora Eliana, hoje nosso distrito está em festa, pois esse doutor é nosso Deus daqui de Milagre. Devo muita gratidão ao doutor José Carlos, porque salvou a vida do meu pai há mais de 10 anos atrás. Sempre, doutores, o senhor está em nossas orações. Parabéns à doutora Eliana, pois nós aqui do distrito estamos muito alegres em vê-lo. Então, um grande abraço, doutor José Luiz, Carlos. muito obrigado, um abraço para você. Não vejo há 8 anos que eu não te vejo. E meu pai está muito bem, ele falou, viu? Então, um abraço para você, um abraço para o seu pai e um abraço a todos os nossos amigos de Milagre, que são vários. Uma pena que, assim, a TV não pega tanto, assim, não pega no distrito a cidade todo, toda, né? É que precisa ter a anteninha, né? Muitos lá têm a parabólica, né? Então, eu acredito que às vezes até pode ser essa dificuldade, né? A Eliana também ligou, uma charaminha, sou sua paciente, doutor José Carlos. Estamos muito felizes em ver o senhor no programa Saúde. Parabéns pelo convidado, que é a primeira vez, né, que assisto esse médico de Monte Santo aqui na nossa terra. Muito obrigado, Eliana, um abraço para você também. Doutor, olha que pergunta interessante essa do Otávio. Para a gente fazer caminhada, a gente tem que fazer algum exame do coração? Sim, bom, então, isso depende. Depende da sua idade, depende se você tem algum tipo de problema de saúde. Então, assim, e depende do tipo de caminhada que você quer fazer. Se você for fazer uma atividade leve, você não tem nenhum problema de saúde e é relativamente jovem, não seria necessário fazer um exame. No entanto, se você pretende fazer uma atividade mais intensa, uma corrida, principalmente se você tem uma idade acima de 40 anos ou tem algum outro problema de saúde, tipo uma pressão alta, então é aconselhável que antes de começar a atividade você procure um cardiologista e faça uma avaliação.
Ó, o Eugênio, da Vila Lambari, diz que tem um problema cardíaco, que é uma hipertrofia obstrutiva. Toma também carvedilol, amiodarona e Donarém. E ele diz assim, doutor, estou sempre inchado. E ele tem uma arritmia, que o coração dele chega de 113 os batimentos e cai até 39. Não existe cirurgia para essas hipertrofias, doutor? Sim, bom, aí depende do tipo, do grau de obstrução, da hipertrofia, mas isso é uma coisa complicada. Existe sim, existe cirurgia, existe algumas outras intervenções, por exemplo, a aplicação de álcool na região do septo que está hipertrofiada, consegue-se com isso uma diminuição, mas isso são tratamentos que, assim, complicados, que precisam de um serviço especializado nesse tipo de problema. Isso não é todo lugar que faz, não. Importante procurar um lugar específico para isso, né, doutor? Você vai ter que procurar um hospital que tenha experiência nisso, de preferência um hospital que tenha ou um serviço grande de cardiologia ou um hospital de cardiologia que vai poder te orientar quanto a isso. Bom, cansou, doutor? Não, até que não. Não, até tá muito agradável. Bom, gente, a hora se vai, né? Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, né? O doutor ter se deslocado lá da cidade de Monte Santo de Minas e gentilmente ter atendido o nosso convite de estar aqui com a gente, junto aos nossos telespectadores. Eu gostaria de fazer, inclusive, um agradecimento especial. Eu tenho um carinho muito grande, né, por Monte Santo. Eu sempre falo que foi o primeiro lugar que eu fui trabalhar, né, o primeiro emprego que eu tive quando eu cheguei aqui em Mococa. E por convite, né, o convite veio lá dos médicos mesmo, seu, do Miguelzinho, né, que eu acho que eu tinha 2 meses em Mococa e a gente já começou a trabalhar juntos, né? E graças a Deus há mais de 20 anos estamos juntos, né? E dizer assim que muitas vezes as pessoas têm algum problema de coração, têm algumas doenças e falam assim, eu vou para Ribeirão, para São Paulo, para lugares grandes. E não é porque às vezes o médico está numa cidade pequena, numa cidade igual Monte Santo, igual Mococa, que ele não estuda, que ele não vai a congressos, que ele não tem uma grande formação. E eu sempre falo assim que eu gosto, por exemplo, de trabalhar em Monte Santo, porque eu vejo que os médicos têm assim, uma boa formação, são pessoas que fazem realmente uma medicina que a gente gosta de presenciar, né? Que é uma medicina que a gente convive realmente, vê que é de qualidade. E além de eu agradecer a sua presença, eu gostaria também de agradecer o carinho que a gente sempre é recebido lá. Espero que você volte várias vezes junto à nossa cidade aqui de Mococa. Gostaria de lhe oferecer os doces da Biba, que é uma empresa aqui de Mococa. Doce pode, né, doutor? Para o coração, para adoçar o coração, né? Eu não sei se você conhece, mas são doces deliciosos, viu? Acho que daqui do povo de Mococa, né? Eu conheço e realmente são muito bons. Você entendeu? Ó, são os docinhos de leite, tem uns doces especiais aqui, certo? E é uma forma, mais uma vez, uma forma de agradecimento pela sua presença Obrigado. aqui com a gente, né? E deixa a palavra aberta para que você faça suas considerações finais e se despeça, assim, dos nossos telespectadores. Então, o que eu queria dizer é que eu não podia nunca recusar o convite da Eliana. Como ela já falou, a gente trabalha junto há mais de 20 anos, ainda trabalhamos até hoje juntos no mesmo ambulatório. E a gente já trocou, a gente sempre está trocando ideias sobre os doentes da gente. Então, um convite irrecusável, né? E só tenho a agradecer a Eliana, a equipe toda da TV e a todos vocês em casa, os que mandaram perguntas e também vocês que nos assistiram
tiveram a paciência de ficar nos ouvindo durante esse período. Gente, então mais uma vez, doutor, muito obrigado. E a todos vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada, doutor. Obrigado.